agora chegou a hora do Cilada Cósmica da semana. Cósmica. E pra quem não sabe, gente, o que acontece? A gente tá falando de 2 americanos aqui. Ai, gente, eu não vivo nos Estados Unidos. O que vocês estão falando de América e tal? Taylor Swift é um movimento. A movimentação econômica que essa mulher provocou, não só na tour dela, mas em tudo. Por exemplo, no jogo, né, desse suposto namorado novo dela agora, que é o Travis Kelce. Esse cara... Tipo assim, pra quem conhece futebol americano, pra quem acompanha futebol americano, ele é um cara que foi o clube dele, né? Eles ganharam o Super Bowl esse ano, então ele tá em voga no mundinho ali da bolha do Super Bowl. Na NFL, essa coisa toda. Quem é dessa bolha aí, desse nicho do futebol americano, sabe quem é esse cara. Mas a Taylor Swift literalmente colocou o cara no mapa, num nível que as pessoas que nem sabiam o que era futebol americano, agora estão acompanhando futebol americano. Mas a mulher é uma máquina, assim, em termos de Ela tem de 44,26, ela é né, muito gente? foda. Ela é muito foda. Em termos, assim, de estruturação de negócio, é inegável. E com essa tour que ela fez, ela acabou virando, né? Tem muita gente que é fã dela hoje por conta disso. Tem muita gente que tá descobrindo a Taylor Swift agora. A verdade dos fatos é que os números dela sozinha são maiores do que o Super Bowl. São os números maiores que existem em termos de movimentação, de estádio. E a gente, inclusive, aqui no canal tem um episódio só analisando o gráfico dela, explicando como que ela conseguiu ter essa assinatura tão maravilhosa do sucesso estampada na cara dela. A gente analisa ela toda lá. E a mulher é simplesmente assim, uma máquina de fazer dinheiro. Ela pisa no lugar, pronto, tá todo mundo falando daquilo ali. Então, é esse nível de fã. E aí, o que aconteceu? Ela assistiu um jogo, e não só assistiu um jogo, como ela foi lá nos bastidores e ela saiu com o cara no conversível dele. Então foi um bafafá absurdo, ficou todo mundo falando por causa dela. Mas o que é legal dessa história toda? Taylor Swift tem... Boa parte das músicas dela foram feitas com base nas histórias de amor dela. Ela vive, às vezes, uma decepção amorosa com os caras famosos. Ela fala, eu vou escrever uma música sobre você. E aí ela pega e escreve. Vamos e aí descobrir ela bota essa reputação. Então a galera sabe de quem que é, os fãs dela já sabem de quem que ela fez, o que rolou o rolê, e fulano é isso, fulano é aquilo. Então tem toda uma situação ali, né? Porque tem muito significado, ela não faz músicas aleatórias. E aí a pergunta que não quer calar desse lado cósmica é, será que Travis Kelce, será que agora vai? Será que ela vai se meter na cilada? Será que ele vai virar música? Vamos analisar os gráficos de Composite e olha só. Design humano, você precisa saber a data exata. E aqui fica um alerta para você que é linha 1 e para você que às vezes é muito imediatista e fica querendo entender, tipo assim, você vai pegar, você não sabe a data do crush, a data de... Aí você pega aquela data que no final das contas rolou um match incrível e já parte do seu not self, já parte do princípio, se ele nascesse numa determinada hora, pode ser que ele seria a sua alma gêmea. Para vocês entenderem como que muda, como que você não pode confiar. Fernanda, por favor. Vamos lá. Gente, só pra vocês entenderem aqui, eu tô abrindo meu site. Pra você fazer o gráfico de relacionamento, não é nesse primeiro botão aqui. Você tem que rolar a página. Então, você vai rolar a página muitas vezes aqui, vai ver várias coisas. E aí, você vai chegar aqui, ó. Quero entender meu relacionamento. Você clica e aí você vai conseguir fazer seu gráfico corporal, tá? E aí, toda vez, todo crush... pessoas, você vai preencher todos os dados aqui. Muito importante saber data e hora, porque a gente não sabe... É um minuto. A gente sabe a hora de Taylor Swift, mas não sabemos a hora de Travis Kelce. Então, a gente vai mostrar, como a Marta bem falou, todas as possibilidades. E Travis Kelce tem 6 possibilidades de design nesse dia. Porque ele nasceu inclusive nessa semana. Ele vai fazer aniversário agora dia 5. Gente, é muito auspicioso esse momento. Ele nasceu dia 5. O sol da personalidade dele é o sol do trânsito que estamos agora Exato. vivendo. Ele é uma pessoa muito profunda, podemos dizer isso. É uma pessoa que veio aqui resolver problemas. O sol não muda. O sol não muda, porque você nasceu naquele dia, o sol vai ser daquele dia. Mas, assim, o seu perfil vai mudar, o seu... porque vai depender do momento do trânsito. O perfil, ele não muda quando bate meia-noite, não é uma coisa Cinderela. Tipo, o perfil, ele vai mudando ao longo do dia. E aí, a gente consegue ver. O primeiro design que a gente tem aqui... de Travis Kelce, que a gente já deixou pronto, né, gente? Senão vocês iam sofrer aqui da gente ficar fazendo 7 designs diferentes de composite. Então, o gráfico de composição, pra quem não conhece, ele pega os 2 gráficos.
a gente tem aqui o gráfico de Taylor Swift e a gente tem a possibilidade de Travis Kelce ser um refletor. De Travis Kelce ser um espelho. A gente confia que Travis Kelce seja espelho? Muito difícil. Por que é muito difícil? Porque ele não teria energia pra ser um jogador de futebol de alta performance. Então, assim, a gente só trouxe isso aqui pra mostrar pra vocês que é possível. 3 coisas que são importantes vocês analisarem num relacionamento. A primeira é quantos centros ficam abertos depois, com a formação áurica. Porque a formação áurica dele nesse caso, nessa opção aqui, se ele nasceu de meia-noite, entendeu? Até 4h29 da manhã, ele é um cara que é reflector. Todos os centros abertos. E aí, quando ele se junta com ela, obviamente, aquele centro que ela já tem fechado, ele já vai ter fechado também. Mas esses eletromagnéticos ainda vão fechar, porque ela só tinha 3. Com ele, ela fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que aí é que tá. Quantos centros ficam abertos? 3 ainda. Então, quando você tem um relacionamento que tem um 6-3, né, Fernanda? Sim, relacionamento 6-3, a rima do Ra é is better to be free. Então é melhor estar livre. Is better to be free, é melhor você estar livre. É o tipo do relacionamento que, assim, ou você tem um filho, ou você tem um pet. Na verdade, é melhor você ter 2 filhos, porque senão o único filho vai ficar muito sobrecarregado, entendeu? Pra dar uma estabilizada ali, é melhor ter um outro, porque senão fica... Assim, gente, é uma coisa que é importante deixar claro, que um relacionamento 6-3 é um relacionamento que é, de fato, difícil de você se manter dentro dele. Ele é normalmente um relacionamento de transição. Então, a gente analisando aqui, se o Travis Kelce for um reflector, esse vai ser um relacionamento muito provavelmente de transição pra Taylor Swift e pra ele também. Eu conheço casais que são aparentemente bem-sucedidos, que são 6-3, mas eles têm filhos. Então, eles tiveram filho logo. Então, o que acontece? Quando entra um filho na jogada, o gráficozinho do filho vai complementar aqui. Então, às vezes, o filho vai... Só que qual que é o problema? Às vezes, as crianças... Põe uma pressão muito forte na criança, porque... O que acontece? Lembra que a Fernanda falou que isso aqui não conversa com isso aqui, que não tem como controlar a Sabrina, aquela coisa toda? Se às vezes vem um filho que fecha a Fernanda ali, ela consegue entender as emoções dela, porque fecha... O rolê todo da energia dela, ela começa finalmente a entender exatamente o que tá acontecendo através da criança. Então, rola uma pressão muito grande, entendeu? De literalmente os pais estarem discutindo através do filho. E é muito complicado isso. E uma aí situação dessa, pra discutir, é melhor você ir num lugar público e aí você vai discutir relação lá. Não brigando ou gritando, na verdade. Mas assim, a coisa mais importante aqui é que esse relacionamento, a gente não acredita que esse daqui é o gráfico. A gente trouxe pra vocês, mais pra vocês entenderem que existe essa possibilidade aqui dele ser um refletor. A gente acredita nisso? Não. Por que a gente não acredita nisso? Porque ele não teria energia pra ser um jogador de futebol americano nível bizarro, muito bem sucedido. Então, porque ele não é sacral. A gente tem uma segunda, a gente fez uma segunda composição com que é o momento que troca e ele passa a ser um gerador puro. Isso a partir de 4h30 da manhã. Então, se ele nasceu a partir de 4h30 da manhã, entre 4h30 e 8h30 da manhã, ele vira um gerador público que tem um canal puro. 515. Gerador puro, não público. Eu falei público? Você falou público. É porque ele é muito público, ele gente. É muito a vida público. dele é muito pública, nós estamos discutindo aqui, então é isso. Mas é um gerador puro. O que acontece? Esse relacionamento aqui, ele também fica um 6-3. Ele fica um 6... Antes ele era um espelho 3-5, que era um reflector 3-5. Agora ele passa a ser um gerador 3-5. Mas o relacionamento continua sendo um relacionamento 6-3. Que é um relacionamento is better to be free. Vantagens aqui é que existe pelo menos uma ressonância. Na verdade, não uma ressonância, mas uma harmonia de perfil do 5 aqui. Então, o Travis quanto a Taylor, eles se identificam, se esse for o gráfico dele mesmo, porque eles têm a mesma linha. Então, eles conseguem entender o que é ser idealizado, o que é a pessoa... Sofrer projeção. Muita gente dizendo que você deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, etc. Então, a pessoa que... Eles se conectam com isso, né? Só que, assim, ainda existe muitas janelas pra eles verem o relacionamento de fora. E acontece, assim, a coisa mais cagada dentro de um composite que você pode ver, de relacionamento, tá? Não de parceria de trabalho, mas de relacionamento, é ou a pessoa ter o plexo solar aberto ou ela ter o sacral aberto. O que isso, no final das contas, vai dizer? O plexo solar, ele fala da desejo sexual. Então... Ou as pessoas aqui, elas estão abertas pra explorar com outras, entendeu?
Ou Um relacionamento aberto, literalmente. esse aqui é um relacionamento que pode sofrer questões de traição, né? Haja Vamos, aí a música vai rolar solta Então, aqui. assim, fez o gráfico de composite, viu que rolou ali, no final das contas, independente de quantos centros forem, viu que rolou um centro aberto ali do plexo solar. É um problema. Pontos, É um entendeu? problema, um cinto de 3 pontos. Você pode falar assim, nossa, podemos explorar sexualmente várias você tem coisas. tipo É. assim, se vocês estiverem abertos a ter um relacionamento aberto, aí tá tudo ok. A galera é muito coletiva, né? Vão fazer homenagem, ou então ninguém é de ninguém, essa coisa toda, tá tudo certo. Agora, se você é a pessoa ciumenta que não quer dividir nada, literalmente tá complexo. aberto pra isso. É Mecanicamente falando, tá aberto pra isso. Exato. E o que acaba acontecendo é que um pode estar focado em buscar inspiração, o outro tá focado em pensar em ideias diferentes e o O outro tá focado e no no sexo. sexo. Então, assim, muito espaço, Tem muito né? espaço pra dar merda aqui nesse rolê. E aí, a outra coisa que é importante aqui é que esse relacionamento, a forma como que as pessoas são, não importa tanto se elas entraram no relacionamento de forma correta. Então, pro Travis, nesse caso aqui, ele precisa ter esbarrado com Taylor Swift e falar assim, nossa, bonita, vou correr atrás dela, porque ele tem os 5. Sim. Entendeu? Então, vou 5 seduzi-la. casca, né? Ou seduzi-la. Não, tem uma sedução ali. Sedução, é. E aí ela seduziu de volta e os dois estão Os ali. dois E juntos, aí né? ela. São bem bonitões, assim. Exato, bem É aquela provável coisa. que ele tenha essa linha 5 aí, pelo nível de ser herói, essa coisa do É, no esporte, acaba atraindo muito que gente que é a linha 5, em conta justamente de ser o cara que vai salvar o touchdown. E vai... Vou fazer um negócio. Então, assim, em termos de probabilidade, ele ter uma linha 5 é muito, né, viável. Então, tem 3 coisas aqui, recapitulando rapidamente o que vai determinar um relacionamento. Quantos centros ficam abertos? Se tem harmonia ou ressonância de perfil. Aqui, no caso, só a linha 5 tem ressonância. A linha 3 com a linha 1 não faz a ressonância. Então, ela tem metade ali de harmonia, sabe? Não Metade tá de assim... compatibilidade, porque eles se entendem no jeito 5 de ser. E a terceira coisa é a coisa mais suprema, que é a autoridade. Se eles, né, entram num relacionamento corretamente, tá tudo certo, né? No sentido assim, a autoridade autorizou. A autoridade precisa autorizar, no caso, a Taylor precisa ser convidada e ele precisa responder. Então, ela precisa ser convidada pra esse relacionamento. E ele, nesse caso aqui, como sendo um 3-5, ele precisou esbarrar nela, responder respondeu e falar assim, vamos fazer um negócio e aqui. convida ela pra fazer um negócio. Exato. Então, ela se apresentar. isso aconteceu, esse relacionamento tem chance de dar certo. Se não aconteceu, fiquem ligados nas entrevistas pra vocês entenderem se não sabemos como esse começou aqui... ainda, que tá tudo muito recente. Exato. Se isso aqui é o que de fato aconteceu. Exato. Vamos- Foi 8h30 que ele nasceu, na verdade. Aí ele continua sendo um gerador puro. Ele continua Não, você não sendo um colocou o gráfico gerador dele. Isso. puro. Só que ele passa a ser um 3-6. A linha 5 vira 6. E aí, nesse caso, aí ela não tem nenhuma harmonia, nenhuma compatibilidade de perfil. Exato. Não tem compatibilidade de perfil e ainda continua tendo os mesmos problemas do anterior. Ou seja, pior Então, ainda. é pior ainda. Aí, esse daqui, assim, Aí, a chance dele virar música é muito grande. A chance aqui A chance da oscilada é muito grande. é muito grande. Aí a gente passa pro próximo, que o próximo é ele sendo gerador 4-6. Que é a partir de 10h30 da manhã. Exato. Aqui, ele como gerador 4-6, existe uma ressonância do 4 com 1. E aí, eles começam, tipo assim, volta a ter uma ressonância, mas a forma como entra no relacionamento é diferente. A forma como ele entra no relacionamento aqui é que ele precisa ficar amigo de Taylor Swift primeiro. E aí, depois da amizade, a coisa precisa evoluir e falar assim, nossa, beleza, fiquei aqui. Então, a gente analisando a forma como foi, eu não sei se Como foi Travis... relatado, né? Exatamente, como foi relatado, não sei se Travis Kelce entrou nesse relacionamento correto. Se ele era for um 4-6. Se ele era um 4, ele prova... Porque se ele é um 3, ele só precisa esbarrar nela. Pode esbarrar numa balada, pode esbarrar num... Sei lá, whatever. Agora, se ele não esbarrou nela, né, no caso... Se ele precisou formar uma amizade, se se ele é um conhecer 4, aí lascou. através dos amigos, tipo... Aí já entrou errado, aí vai virar música. Aí vai virar música. E aqui a gente continua com o 6-3 lá. É problemático. Agora temos, entendeu? Esse relacionamento aqui é um 5-4. Um relacionamento 5-4 não é um relacionamento. Não é um relacionamento. Então, assim, isso daqui vai durar pouquíssimo.
sem chance, entendeu? E ele provavelmente ele entrou nasceu, errado. Vamos lá, galera. Tem que falar a hora, Fernanda. Fala a hora. A partir de 4 16 horas da tarde, 4. ele vira um projector, coisa que a gente não acha que é, porque é o mesmo problema do reflector, que no caso é o espelho lá do primeiro gráfico. Ele vira um ser não sacral. Pessoas não sacrais não têm energia consistente para fazer atividades que exigem muita energia, que no caso é ser um jogador de alta performance. Durante muitos anos que ele era, né, obviamente, na NFL você não tem condição. Então, não tem condição. Mas aí, só para vocês entenderem, é muito pior, porque ele não tem nem o sacral. Tipo assim, eles não têm o desejo sexual e eles não têm o sacral. Gente, que relacionamento é esse? Não. Aqui não existe... eles ficam sem sacral e sem plexo Aí é solar. só amiguinho mesmo, vai virar. Aí Ainda é mais com só essa linha 4. amizade, porque aí eles são muito parecidos, eles têm praticamente os mesmos centros, eles vão ser só amigos. Talvez a música não seja tão pesada, ele só termina e tipo assim, ele era legal e é isso, ele era legal. É um pouco isso. E por último... Se ele nascer depois das 23 horas, nos 90 do segundo tempo, a gente tá em outro nível de esporte, mas eu não sei qual que seria o 90 do segundo tempo. Não, a gente tá no último down, entendeu? Tá no último down. A pessoa que tá no último down, entendeu? No final do 4-4. No final do dia, ele pegou e fez um touchdown, ele nasceu naquele momento a partir das 23 horas, aí ele volta a ser um gerador, e não é qualquer gerador, ele vira um gerador emocional. E aí, nesse momento, o que a gente tem aqui? Nesse momento, eles já passam a ser um relacionamento 7-2. Um relacionamento 7-2 é trabalho a fazer. Então, o que acontece? Existe às vezes eles podem se inspirar juntos, às vezes eles podem pensar em formas de organizar as coisas juntos, em processar a ideia juntos, mas às vezes um tá aqui, o outro tá aqui. E aí isso gera uma incompatibilidade, tá assim. com um olho numa coisa e o outro tá com o olho na outra. Mas se as pessoas conversarem, se tiver uma comunicação ativa dentro desse relacionamento, é mais fácil dar certo. Né? E aquele rolê de juntar, fazer um single aí, tipo assim, juntar todos os splits Então, aí a questão toda é que, assim, esse relacionamento ainda tem uma divisão. E o Travis, ele não se sente totalmente completo, porque o que acontece? A pessoa que tem um split quer ter uma divisão dentro do próprio gráfico... Ou seja, por exemplo, se você os olhar centros ali, não comunicam. Então... Você tem dois centros, você tem um par de centros de um lado, que é o esplênico e o ego, e tem outro par de centros do lado, que é o sacral e o plexo solar, através do 59,6 ali, ó, que não estão se comunicando entre si. Então, o esplênico não sabe qual que é a energia que tá no plexo solar e vice-versa, entendeu? Eles não estão se comunicando. Fechar o split significa, por exemplo, arrumar tem que ter um canal inteiro ali, ou conseguir fechar o rolê dele ali, entendeu? Então, ela precisa ter duas portas, por exemplo, ela tem que ter o 50-27, ou então ela tem que ter o 40-37. 40-37 ali, pra ela poder fazer todos esses centros comunicarem. Só que aí ela não tem. Ela não tem. Ela não tem, e aí, nesse sentido, Travis Kelce não se sente totalmente completo dentro desse relacionamento aqui. Mas ainda existe o 4, conversando com um aqui, ainda existe a necessidade dele entrar nesse relacionamento pela porta da amizade, entendeu? Que eu acho que não aconteceu, mas... o que fazer. Mas existe uma vantagem nessa composição aqui, porque o plexo solar fica fechado. O plexo solar fica fechado. E aí não rola espaço. E aí não rola o espaço, entendeu? Esse negócio de não fechar o split, gente, a pessoa que é evoluída, ela, né, um relacionamento, ela precisa entender que ela não tem que procurar no outro se completar. Ela tem que entender que ela se completa nela mesma. Mas é isso aí, você tem que estar muito evoluído pra você sentir isso. E ele tem entendeu? esse canal 59.6, que é um canal de gerar frutos, mas também é um canal que eles chamam de Order Breaker. Então, o 59.6, ele é muito atraente, assim. E ele tem a capacidade de gerar conexão com as pessoas muito fácil. Uma conexão íntima muito fácil. O lance todo, se a Taylor estiver seguindo a autoridade dela, não, né? Esse é que é o ponto que a coisa precisa acontecer. Porque... como que Taylor tem que entrar no relacionamento? Ela precisa ouvir a intuição dela. De falar assim, danger, porque ela tem o esplênico. Então, Taylor sabe o que é bom pra ela quando ela ouve, isso é perigoso, sai daqui. Ou quando ela ouve, não, isso é seguro, isso é saudável, eu tenho que continuar aqui. Uhum. Então, essa é a autoridade de Taylor. E Taylor é uma pessoa que seduz e caça aquilo que ela quer.
né? Que é essa a entrada dela. Ela precisa, ou ela precisa ser seduzida e caçada, também tem essa polaridade. Mas ela precisa ser convidada. Então ela foi convidada, disse sim e viu que é seguro. Isso é legal, porque ele chamou ela pra ir no jogo. Chamou ela pra ir no jogo. E aí ela aceitou e foi no jogo. Então Taylor foi convidada pra expor o relacionamento. Sim. Taylor foi convidada. Agora o lance, a questão que não quer calar é, será que eles foram amigos antes ou não? A gente não sabe. A gente não sabe. E também não sabe se ele passou essa questão de convidar a Taylor pro rolê Pela autoridade dele. emocional. Porque se for a autoridade, se ele for o 3-5, se ele esbarrou, respondeu e convidou, tem mais chance dele ter entrado correto no relacionamento. Mesmo sendo um 6-3. Mesmo sendo 6-3 naquele outro gráfico do que nesse aqui. Então, assim, tem mais chance desse relacionamento ser correto, ele sendo um gerador 3-5 do que ele sendo um gerador 4-6. Vocês estão entendendo isso, gente? A gente passou pra vocês 6 possibilidades de nascimento do Travis, porque eu sou essa pessoa. Eu peguei e literalmente eu fui eu peguei o gráfico da Taylor, eu fui olhando. Eu encarnei a Swift que não existe dentro de mim, mas por vocês, entendeu? Eu, tipo assim, coronário aqui, pegou vocês, com o que uma Swift faria? Eu vou fazer exatamente o que ela faria. Então eu fui lá e entrei em todos os minutos e fui vendo quando que mudava o gráfico. Então o gráfico dele muda nesses horários. 0 hora, anotem aí, Swifts. 0 hora, 4h30, 8h30, 10h30, 16 horas e 23 horas, tá? Eu não peguei exatamente o minuto, eu não fui tentando todos os minutos não, tá? Me dá um desconto aqui. Porque eu fui a gente só tá a gente tá querendo entender... A gente tá querendo o ballpark, já que estamos falando de NFL. O ballpark aqui de quanto... Então, olha só como é que a hora muda ao longo do dia. Ele pode ser, recapitulando, um refletor 3.5, um gerador puro 3.5, um gerador puro 3.6, um gerador puro 4.6, um guia, né, ou projector plênico 4.6 ou um gerador emocional 4.6. Exato. E cada configuração dessa, já falei com vocês, a gente não entrou aqui no mérito das variáveis, então, por exemplo, não estamos avaliando qual que é o melhor ambiente dele em relação ao dela, o tipo de gestão, a variável das setas ali, se ele tem 2 setas pra lá, 2 setas pra cá, se ele tem 4 setas pra lá, 2 setas pra cá. A gente não avaliou nada disso, porque tem um mundo aqui. Não, daria pra gente fazer várias coisas. Dá pra gente fazer um curso só de relacionamento. Só de Travis Kelce e Taylor Swift. Entendeu? Explicar todas as possibilidades aqui. Não vamos fazer isso agora. Mas é só pra vocês entenderem que, às vezes, o not self das pessoas, você vai entrar lá no gráfico da Fernanda, vai fazer fernandamoça.com, você vai fazer o seu gráfico lá com o teu crush, né? Aí você faz, você não sabe a hora exata. Aí você testa uma, testa a outra, e aí deu um que tem um muito match, e a outra ainda mais ou menos. Sua mente, not self, vai querer se apegar aquela ali que deu muito bom, e às vezes não é. Então, é a hora, por exemplo, ainda mais os esplênicos aí, a pessoa tem esplênico fechado, a outra tem esplênico aberto, vai se apegar no gerador 3.5. No gerador 3.5. Então, tem que tomar cuidado com isso, entendeu? Mas a verdade dos fatos é, será que é uma cilada? Se ela não entrar com a autoridade dela, ela, independente dele estar fazendo o rolê dele errado ou certo, ela vai saber. A autoridade a intuição dela vai saber e vai saber na hora. A intuição é uma parada que é na hora. O sacral também é na hora, já o emocional não. Então a gente não sabe como é que se esses dois já viraram amigo ou não, se eles se esbarraram ou não. Cenas dos próximos capítulos, mas tenham aqui nesse episódio todas as... Depois salvem esse episódio aí numa playlist de vocês, pra vocês voltarem, vão acompanhando aí o rolê. O relacionamento, porque depois a gente vai fazer... Se acontecer, a gente vai fazer um follow-up, entendeu? Pra gente entender qual é o negócio? Minha aposta é que ele tem muito mais chance de virar música do que ser... eu tenho essa... Porque, Marta, todas as possibilidades aqui, a chance desse homem ser o homem da vida dela é assim, ó... Infelizmente, assim, tava torcendo porque ele é bonitão, ele é grande, Nossa. ela tava lá small girl. Nossa. Eu tava torcendo muito, mas quando eu vi esse design, eu falei assim, se eles tiverem um gato. Bigode, porque eu já vi várias possibilidades lá. O que acontece com a astrologia? Se você não tem a hora exata de nascimento, você não sabe qual que é a casa. E, ascendente é uma coisa que importa muito, mas muito.
na E astrologia. a lua muda A tudo. lua muda completamente. Então, assim, não dá pra você forçar o bigode. A ali, gente entendeu? gostaria, gente. A gente, de fato, tava aqui torcendo. Mas, assim, existe uma chance. Quais são as chances? Ou ele ser esse gerador emocional 4-6 e a gente não sabe do rolê todo. E eles já eram amigos há muito tempo. Eles já tinham se conhecido. Eles já conversavam. Já era da rede dela. Eles já estavam assim. E aí, depois, chegou um momento que eles, né, se transformou o relacionamento. Você não Então, sabe, a você não gente- sabe o que ela fez naquela época que ela ficou lá sumida. Sabe, a gente não sabe. A gente não sabe se ela conhecia ele antes. A gente não sabe. Então, quando eles contarem essa história, a gente vai ter mais informações, a gente vai poder saber. Nesse relacionamento aqui, tem menos chance de dar um problema muito grande, porque o emocional dele ali tá ligado. No 3-5 tem que acontecer muito rápido, entendeu? E eles têm que ter um filho logo. Tem que ter um filho logo. Tem que ter um pet. filho logo, tem que ter Bota um uns dois pet. pets lá Tem na que pegar os gatos, tudo da Taylor Swift e botar em Bota os volta. gatos em volta, porque gato, gente, gato e Entendeu? cachorro também tem design, tá? Só pra vocês saberem dessa Chupa essa manga. Então, assim, Gato tem e que cachorro ter, tem design tem que também. ter os animais, Não entendeu? bota os animais, Porque os não tem bichinhos tadinhos, condição. dependendo da situação. Mas Exato. Mas eu acho que é isso. A chance, assim, nossa, Marta com a visão de probabilidade. ai, eu não sei, eu tô nervosa. Porque é possibilidade isso daqui, né? A gente tô nós te vamos ver, forçando Tá me forçando a bigode que eu não transferir. tenho. O que acontece? A minha visão de probabilidade, ela só funciona com fatos, quando a pessoa traz fatos pra mim. É. Olhando os fatos, a probabilidade, de verdade, a probabilidade de dar certo esse relacionamento é se ele nasceu 4h30 da manhã. É. Se ele nasceu entre 4h30 e Se 8h30. ele nasceu entre 4h30 e 8h30, aí tem uma probabilidade maior de dar certo, porque ele vai. Apesar de ser um 6-3 e ser problemático, eu já vi casais que são 6-3 e que estão juntos, entendeu? É tipo assim, tem que ter filho logo. Ele tem que pegar e ter filho logo. Bota logo gente Provável grávida que eles divorciem E, tipo assim, depois que o filho nascer. Não, depois que o filho nascer, Depois não. que o Tipo, filho... tem um filho, aí depois ficou- emplaca logo outro pra estabilizar o penta, entendeu? Estabiliza ali, bota logo um atrás do outro, então tem logo gêmeos, Enfim, entendeu? Mas é tudo possibilidade, gente, sério. tudo Eu não tenho- possibilidade. eu não Tudo tenho- possibilidade eu não a tenho gente tá dados aqui. transferindo. Não Transferido. adianta. A gente tá transferido. Porque a gente quer que isso dê certo, mas A não... gente quer, nossa, eu queria tanto. A Aí eles gente são quer tão que dê lindos. certo. Aí eles são muito Sabe aquele casal lindos lindo? juntos. Eles são lindos. Eles são lindos. Nossa. Eu gostaria de E poder eu dar acho, uma boa eu acho que notícia. eles são 3-5, eu acho que ele é 3-5, porque ele é muito magnético. Mas, Ele cara, é muito... o 59.6 é magnético pra caramba. 59.6 é o canal da sexualidade, é o rolê. Então, é isso. Ou esse cara, ele nasceu depois de 23 horas, mark my words agora. Ou ele nasceu depois de 23 horas, ou ele nasceu nesse rolê aí de madrugada entre 4h30 e 8h30 da manhã. Essa é a probabilidade Verdade. real que eu tô te falando, pelo que eu vi dele, o pouquinho que eu vi dele ali, entendeu? Dele ser, no caso, esse cara magnético pra caramba, que esse canal 515... Esse olhar, Esse assim... olhar, esse negócio, menina. E aí a gente não sabe só se ele é emocional, 4-6, ou se ele é um gerador puro. E aí ele tem uma chance melhor. Eu acho que ele é 5. Cara, eu tô vendo muita linha 5 naquele homem. Mas é por causa... O 59.6 é o Aura Breaker. É a pessoa que consegue gerar intimidade. Que é aquela coisa, sabe... não posso falar o nome dele aqui, mas é essa coisa aí que você tá pensando. Entendeu? É aquela energia de, meu Deus, eu cheguei. Então ele tem essa energia do 59.6. Ele tem a energia do 59.6. É uma energia muito louca, tá? A gente conhece uma pessoa Só que assim tem, que... a gente conhece e fica todo é mundo tipo doido. assim, ela deixa O cara todo é gay mundo... e as mulheres ficam loucas. Porque é a energia do 59.6. É a energia do 59.6. Então, tipo assim, pode ser... O relacionamento vai ficar mais estável se ele for um 4-6 emocional. O relacionamento vai ficar mais problemático se ele for um 3-5. Mas a chance dele ter entrado correto é maior no 3-5 do que no 4-6. Então E é isso, galera. Esse foi mais um Cilada Cósmica. Já dá um like nesse vídeo aqui, se inscreve no canal, Vivendo Seu Design. Todo domingo a gente tem MoçaCast às 10 horas da manhã. E me fala, você acha que o Travis vai virar história? Vai virar música? Ou você acha que isso vai dar certo? Será que a Será Taylor que se enfiou tem numa cilada? chance?